a Lei 10.216 de 2001 veio exatamente com a estratégia de reforma psiquiátrica, né? A lei antimanicomial, em que você traria toda uma rede, toda uma RAPS, para que desse condições de o paciente não ser somente internado, né? A luta antimanicomial é porque ninguém quer mais manicômios, né? Hoje, às vezes, há um mito de achar que não interna uma pessoa com um transtorno mental. Não, isso é mito, né? O que não se quer é que essa pessoa seja moradora de um hospital, né? Que ela seja institucionalizada. Por isso que a Lei 10.216 é uma estratégia de desinstitucionalização, ou seja, tirar que aquela pessoa passe a ser jogada ou até mesmo moradora de um hospital. E para isso a gente conta com os prontos atendimentos, né, que podem ser desde porta aberta de hospital que contém emergência, a UPAs, né, unidades de pronto atendimentos, certo? Em que você tem um atendimento 24 horas de emergência. Essa pessoa estabilizada, ela pode ter condições de ser encaminhada para outra unidade da RAPS. Essa pessoa requer ainda uma observação, ela vai permanecer na UPA ou em um pronto atendimento 48 horas. 48 horas ela não conseguiu estabilizar, o médico vai solicitar uma internação. A partir da autorização de internação hospitalar, AIH, ela vai ser internada, onde vai permanecer por um período de 1 a 3 meses, né? E há hoje uma estratégia de giro-leito em que você tende a observar sobre essa condição de não permanência, né? Por quê? Porque ninguém quer alguém morando lá. E a gente sabe que os pacientes com transtorno mental, eles são estigmatizados. E muitas vezes eles sofrem preconceitos, eles sofrem a psicofobia, seja por medo, por receio dos cuidadores, do receio de familiares ou até mesmo da comunidade sobre esses pacientes, como se quisesse deixar eles em algum lugar. E muitas vezes acaba indo para o hospital. Então, no hospital, ele tem que ter data, hora de entrada, né, com aviso ao Ministério Público em até 72 horas sobre a condição dele de permanência no hospital. E a partir daí o Ministério Público vai observar quanto tempo ele vai permanecer, porque a intenção é que você estabilize essa pessoa, que você dê condições dela retornar e ser reinserida, né? Então nós temos aí 3 modalidades de hospital. O hospital geral, em que você vai ter leitos de psiquiatria, né? Que são pacientes que têm condições clínicas, que precisam também estabilizar, além da psiquiátrica. Os leitos de hospital especializado, né, que o hospital especializado você já conta com uma pessoa que possa não ter condições clínicas ou que tenha, mas que esteja estabilizado. E os HCTs, que estão em franco diminuição, né, conforme os decretos atuais do ano passado, que são os hospitais em que você tem a custódia desse paciente, ou seja, um hospital jurídico em que ele cometeu algum tipo de crime e ele vai permanecer custodiado, né, já que ele precisa de um tratamento. Ele não tem condições de permanecer em uma penitenciária e ele não tem condições de estar em livre, né? Então ele precisa estar em um hospital de custódia e tratamento para receber o tratamento e a custódia até a decisão judicial. Passado um período, ele vai ser avaliado, periciado e depois dessa perícia, onde vai ser constatado a cessação de periculosidade e aí sim ele retornar à sociedade, né? Ou seja, já conta com uma atenção terciária de alta complexidade, em que você vai demandar esse tipo de atendimento que muitas vezes passa a ser 5%, né? Ou seja, é muito pouco, mas fundamental e necessário. E por que a luta antimanicomial? Porque a gente veio de uma estrutura em que as pessoas não entendiam sobre o transtorno mental, não existia medicação, não existia as formas de tratamento atuais, né, muito modernas, em que as pessoas não tinham muito o que se fazer e elas eram trancafiadas, jogadas como dejetos em asilos e condições manicomiais, né, de deixar a pessoa lá. Só que aí o que é que ocorreu? Chegamos a ter, às vezes, até 60 mil pessoas, né, em um local, como em Barbacena, né? E se percebeu que não eram só pessoas com transtornos mentais. Então,
Na Itália, na década de 70, Franco Basaglia, que era um psiquiatra, ele percebeu que deveria fazer uma reforma psiquiátrica. E essa reforma passou a tratar com outras estratégias substitutivas. Chegaram a fechar todos os hospitais, né? Até perceberem depois que fechando os hospitais não seria a solução, que teria que ter pelo menos estratégias substitutivas, até porque os hospitais naquela época estavam virando dejetos, né, de pessoas, estavam sem o seu propósito e muitas vezes com perseguições, em que a pessoa simplesmente por não ser de alguma forma como a pessoa queria, ou muitas vezes diferente, ou até mesmo por um viés ideológico diferente do que a pessoa pensava, ela era encaminhada para aquela instituição. Então, assim, acabou tendo um desvirtuamento do propósito do que seria um tratamento, né, em saúde mental, e ficou aquele estigma como se o hospital psiquiátrico fosse um local onde você quisesse limpar uma sociedade daquilo que as pessoas não gostariam, né? E isso não é o propósito. E aí, com a luta antimanicomial, né, que a gente tem essa consciência em maio, mas a gente luta todo ano, vem para que a gente lembre que a gente precisa ter cuidado, a gente precisa observar essas pessoas, a gente precisa ter responsabilidade e lembrar que são pessoas que precisam de amor, de carinho, né? E de todo o cuidado que a gente pode cercar delas, porque elas padecem de um sofrimento, padecem de problemas e transtornos mentais. Para essas estratégias substitutivas, quando um paciente recebe alta e ele não tem para onde ir, nós temos duas condições, né? Aliás, podemos considerar até três, mas duas condições se for. Esse paciente não tem nenhum familiar e não tem ninguém, mas ele está de alta com remissão do transtorno mental. Nós devemos procurar em locais regionais ou até mesmo em grandes cidades, né, grandes centros urbanos, lares abrigados ou albergues, né, em que você tenha disponibilidade para que essa pessoa possa morar lá até que seja resolvida alguma situação, através do Centro de Referência de Assistência Social, dentre outras situações. Na condição que esse paciente já está com condições de alta, mas ainda requer algum tratamento, ele pode ir para residência terapêutica, que é um local onde ele vai receber um tratamento e permanecer lá morando, ou a comunidade terapêutica, em que já são dependentes químicos e eles precisam desse apoio. Afora isso, toda a estratégia de rede visa que a gente controle o fluxo para uma organização melhor e que a pessoa tenha um atendimento de excelência e bem direcionado.